Só para deixar firmado isso. Colocar um... Ah, tá. Tá aqui Só o clicar aqui. formulário. Isso. Aí você pode preencher no final, caso queira, né? Porque o André vai começar a apresentação. Minha tela está aparecendo para vocês? Tá. Bom, então vamos dar início aí nossa apresentação sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Grão-Mongol. O plano está sendo desenvolvido no âmbito do projeto Sambas, que é uma parceria entre a Fundação Nacional de Saúde, né, a FUNASA, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O município de Grão-Mongol se inscreveu para participar desse edital da FUNASA e foi um dos municípios contemplados. Ao todo, nós trabalhamos com 30 municípios, sendo que a gente dividiu os municípios em alguns anos de projeto. Aí, no primeiro ano, nós trabalhamos com 6 municípios. E esses municípios do primeiro ano já estão com os planos aprovados e publicados no Lei Municipal, já estão instituídos. Os municípios do segundo ano são esses aqui que aparecem na tela, sendo que dentre eles encontra-se o município de Grão-Mongol. E nós temos ainda os municípios do terceiro ano, que são referentes ao ano de 2021, e também temos outros municípios aí da região norte de Minas, e alguns municípios vizinhos de Grão-Mongol, que nós vamos trabalhar no ano de 2021, como, por exemplo, o Estado de Minas, Novo Horizonte. A previsão de conclusão do plano, inicialmente, era em 2020, né, era para estar sendo aprovada agora no mês de dezembro, só que em função da pandemia, nosso cronograma precisou ser modificado. Então, o plano é previsto para ser concluído em 2021. Aí, data não tem, o mesmo tem ao certo ainda não, né? O período? Tem, a previsão é setembro de 2021, fazer audiência pública para aprovação. Mas aí, lá para frente, eu vou explicar melhor o cronograma, e se você tiver alguma dúvida também, você pode perguntar, tá bom? Bom, a nossa equipe do projeto Sambas, da UFMG, né, que foi contratada, né, pela FUNASA para poder elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, não é muito grande, mas nós temos vários profissionais envolvidos. Nós temos cientistas sociais, engenheiros ambientais, engenheiros civis, gestores ambientais, dentre outras formações técnicas. Aí eu destaco entre a nossa equipe a coordenação do projeto, que é feita pela professora Wendy Gomes. Ela é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental lá da UFMG. Juntamente com ela, nós temos o João Luiz Pena, que é um engenheiro civil, também já tem bastante experiência na área do saneamento. Ele, por exemplo, participou da elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural, que hoje é conhecido como Programa Saneamento Brasil Rural. E nós temos também a Rafaela Amaral, que é uma gestora ambiental, especialista na área de saneamento, e ela já participou da elaboração de mais de 50 planos municipais de saneamento básico, tanto de municípios do estado de Minas Gerais, quanto do sul da Bahia. Então, assim, são pessoas que já têm bastante experiência com projetos do porte do Sambas, né, e também com a elaboração de plano de saneamento básico. E para a elaboração do plano de Grão-Mongol especificamente, estamos trabalhando que sou engenheira ambiental e tenho especialização na área de engenharia civil, né, com ensino no saneamento básico, e o Gabriel, que também é engenheiro ambiental com formação na área de engenharia civil, especializado na área de saneamento. Nós dois somos os consultores diretamente responsáveis pelo plano do município. Bom, nessa reunião eu vou fazer uma breve introdução ao assunto, vou falar um pouco da retrospectiva do processo de elaboração do plano, né, o que aconteceu ao longo do ano de 2020, vou falar o que falta para finalizar o PMSB, falarei também sobre a participação dos comitês executivos de coordenação, que mais para frente eu vou explicar do que se tratam esses comitês,
e vou passar um pouco sobre as metodologias, né, que a gente precisou fazer algumas adaptações em função da pandemia, e também do nosso cronograma. E aí, nós temos um momento para dúvidas no final, mas se tiver alguma dúvida ao longo da apresentação, também pode falar, não tem problema nenhum, não. Bom, introduzindo o assunto, o saneamento básico, ele é instituído, né, pela Lei Federal 11.445, de 2007, que é considerada a Política Nacional de Saneamento Básico, e essa lei define o saneamento como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e manejo das águas pluviais, e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Recentemente, essa lei foi atualizada, né, pela Lei 14.026, em junho desse ano, se não me engano. Então, ela ainda é a Política Nacional de Saneamento Básico, mas ela teve algumas atualizações bem recentes. E qual que é a importância, né, de trabalhar com o Plano Municipal de Saneamento Básico? Ele é um instrumento de planejamento e gestão participativa. Esse documento, ele vai servir para planejar, né, todo o setor de saneamento básico, aqueles 4 componentes que eu falei no slide anterior. E dentro da elaboração e também execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, nós temos a gestão participativa. Essa gestão participativa, ela é preconizada pela Lei 11.445, e ela é muito importante, né, para que o Plano de Saneamento Básico realmente funcione adequadamente. Outro aspecto importante é que esse plano ele é elaborado para um horizonte de planejamento de 20 anos, então é um período bem longo de execução, né, e é importante que ele esteja bem formulado, bem alinhado com a população do município, justamente para garantir que ele vai ser um plano efetivo no município. Um exemplo dessa importância da participação da população é que, por exemplo, na elaboração do plano, a gente vai verificar toda a situação atual do saneamento básico no município, para identificar quais ações, né, quais projetos precisam ser feitos para universalizar o acesso, ou seja, para que todas as pessoas, tanto das áreas urbanas quanto rurais, tenham acesso ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, ao manejo das águas pluviais e ao manejo dos resíduos sólidos. Então, para garantir essa universalização, a gente precisa verificar se a população está de acordo com essas ações que a gente vai propor no plano. Por exemplo, supondo que numa comunidade rural não tem um abastecimento de água e a gente identifique que precisa, por exemplo, perfurar um poço artesiano. Aí, supondo que o município vai lá, consegue captar recursos financeiros, até mesmo da própria FUNASA, né, que tem várias linhas de financiamento voltadas para o saneamento básico, e depois de implementado, o pessoal, né, a população que mora naquela comunidade rural, não faça uso do poço artesiano, porque ela considera água com sabor ruim para beber, né, um sabor desagradável. Então, a gente precisa verificar com a população antes de instalar essa tecnologia, porque senão vai virar uma obra de saneamento inutilizada. Então, a gente vai ter um desperdício dos recursos financeiros, né, dos recursos públicos, e, ao mesmo tempo, a gente ainda vai continuar com o mesmo problema, né? Ainda assim, aquela comunidade não vai ter um abastecimento de água adequado. Aí, às vezes, na hora da gente definir qual solução seria aquela, supondo que a gente converse com a população fala, olha, a água aqui é salobra, ela não é boa para a gente beber. Então, para vocês instalarem um sistema aqui de poço artesiano, vocês também precisam fazer um processo de dessalinização para tirar esse sabor desagradável da água. Ou então, às vezes, naquela comunidade, tenha um curso d'água lá que tenha uma vazão boa, né, uma quantidade boa de água, e que a água seja apropriada para beber após algumas etapas de tratamento, e a população considere que seja melhor captar água daquele curso d'água e passar por essas etapas de tratamento. Então, assim, é muito importante essa participação. Um outro exemplo também
é supondo que a gente implemente a coleta de resíduos sólidos nas áreas rurais. Aí a gente combina com a população que ela precisa levar os resíduos, né, o lixo gerado na casa dela, até um ponto de coleta para o caminhão de lixo passar. Só que aquela população não leva, ela continua queimando. Então, mais uma ação, né, do saneamento que não vai ter um retorno para resolver a questão do acesso à coleta de resíduos, porque a população não vai estar participando. Aí, às vezes, a gente precisa fazer um trabalho, né, de sensibilização, de conscientização, para ela entender que é importante ela levar os resíduos dela até aquele ponto de coleta para poder funcionar, para os resíduos dela ser destinado num aterro sanitário, né, uma destinação correta, ambientalmente adequada. Então, essas são algumas nuances, né, alguns exemplos da participação da população na hora de execução do plano. Um aspecto importante para destacar também é que a equipe da UFMG, né, elabora todo o Plano Municipal de Saneamento Básico, com a participação do município e da população, porém, a execução em si é a cargo do município. Então, quanto mais a população e o município se envolvem nesse processo de elaboração, melhor eles vão conhecer o plano de saneamento básico e mais adequado ele vai estar à realidade do município. Uma outra questão muito importante sobre o plano de saneamento básico é que ele é condição de acesso para recursos do governo federal. Hoje em dia tem muitos editais, né, na área de saneamento que já aparecem lá uma pergunta se o município possui plano de saneamento básico. E o governo federal já tinha dado alguns prazos, né, para que todos os municípios brasileiros tenham esse plano aprovado, instituído por lei. Porém, esse prazo já foi postergado mais de uma vez, e agora a nova data limite que o governo federal estabeleceu foi até dezembro de 2022. Mas, assim, além dessa obrigatoriedade que o governo federal estabeleceu, como eu falei, é uma condição de acesso para recursos. Então, o fato do município ter esse plano de saneamento básico vai facilitar muito na questão de captar esse valor financeiro para conseguir colocar o plano em ação. A FUNASA mesmo tem muitas linhas de financiamento para municípios de até 50 mil habitantes, que é o caso do município de Grão-Mongol. Então, a partir do momento que tiver esse plano, vai ficar mais fácil para conseguir esses recursos financeiros. E o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele deve ser revisado para poder sempre estar de acordo com a realidade do município, porque, como eu comentei, o horizonte de planejamento é de 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos, podem acontecer algumas mudanças no município. Eu já li algumas notícias falando sobre a possibilidade de implementar uma atividade mineradora em Grão-Mongol. Aí, supondo que essa situação, né, esse empreendimento realmente seja implementado no município, isso vai trazer mudanças, principalmente em relação à população, né, que a tendência é municípios com atividade mineradora crescer em termos de população, e até mesmo de desenvolvimento, né, que muitas vezes essas empresas têm contrapartidas voltadas para o desenvolvimento urbano do município, em questão, assim, de licenças ambientais. Então, a situação do município, né, atual que a gente está vendo aqui durante a elaboração do plano, vai mudar. E aí é importante que esse plano seja atualizado para ele estar condizente com a realidade. E fora também que, ao longo da execução do plano, pode acontecer de uma ação ser desenvolvida antes do prazo, ou até mesmo precisar ser readequada, né, colocada um pouco mais para frente. Então, é importante sempre estar fazendo essa revisão. A Lei Federal 11.445 estabelece que essa revisão não deve passar de 10 anos. Só que é recomendado fortemente que essa revisão seja a cada 4 anos,
para conseguir compatibilizar o Plano Municipal de Saneamento Básico com o Plano Plurianual, que é feito em quadriênios. Para a elaboração do plano, a gente tem 2 grupos de acompanhamento. O primeiro é o Comitê Executivo. Esse comitê é uma equipe multidisciplinar, que tem um caráter mais técnico. Aí, nesse caso, participam representantes de secretarias municipais relacionadas ao saneamento básico, por exemplo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que aí no município é junto com a de Agricultura, também secretarias de Educação, de Saúde, Assistência Social, os prestadores de serviços, né, a Copasa, a Copanor, e o objetivo desse comitê executivo é operacionalizar as atividades de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois eu vou destacar algumas atribuições desse comitê, mas eu adianto, por exemplo, que tem a ver com a questão do repasse de informações, né, para a gente conseguir fazer um situacional da realidade atual do município bem feito, né, bem condizente com a realidade. E além do comitê executivo, nós temos também o comitê de coordenação. Esse comitê é uma instância consultiva e deliberativa, e ele é um comitê com participação mais ampla, que ele é formado também por representantes da sociedade civil, né, igual líderes comunitários, representantes de ONGs, também instituições municipais, por exemplo, a Emater, o IEF, os sindicatos de trabalhadores rurais, e também entra nesse comitê de coordenação o poder público, né, tanto o poder executivo, formado por alguns representantes da prefeitura municipal, quanto também do poder legislativo e os prestadores de serviços de saneamento. E eu destaco nesse comitê a importância de participação dos vereadores municipais, uma vez que, ao final da elaboração do plano, nós teremos o momento da audiência pública. Então, a partir do momento que eles participam, né, de toda a elaboração, na hora que chega na audiência pública, eles já estão por dentro de todo o conteúdo do plano, e com isso fica mais fácil de aprovar um plano que esteja dentro da participação da população, porque, por exemplo, igual eu já comentei, esse plano é participativo. Aí, supondo que ao longo do processo todo a gente converse com a população e estabeleça algumas ações de acordo com o que a população vai falando, porém, lá na audiência pública chega um vereador que não participou do processo de elaboração e queira mudar uma ação que foi decidida em conjunto com a população. Então, não fica uma situação bacana, né? A população não vai ter seus anseios guardados lá dentro das ações do plano, porque vai chegar uma pessoa lá no final que não participou e vai querer fazer mudanças. Então, o ideal é que eles participem para que o plano fique realmente de acordo com o que foi decidido em conjunto com a população. E esse comitê de coordenação, ele tem também um papel de multiplicadores de informação, que, igual comentei, tem a presença de líderes comunitários. Então, esses líderes comunitários, eles podem passar, né, o que está sendo construído dentro da elaboração do plano para as outras pessoas que residem na mesma comunidade que ele, no mesmo bairro que ele. Uma outra questão importante também do comitê de coordenação é a participação em relação à leitura dos documentos que a gente está elaborando, também emissão dos pareceres de aprovação, né, que depois que a gente elabora cada produto do plano, tem um momento do município ler e emitir um parecer, aprovando, né, sem nenhuma necessidade de alteração, ou então apresentando uma listagem das informações que a gente precisa corrigir no documento, que pode acontecer de, às vezes, a gente colocar uma informação lá no plano e ela está equivocada. Então, esse comitê também tem esse papel, né, de identificar quais necessidades de correção que tem dentro dos documentos que compõem o plano de saneamento básico. Falando nos documentos, né, do plano, ele é composto por 7 produtos. O primeiro produto, ele tem a apresentação da nomeação do comitê executivo, tem um mapeamento dos atores sociais, que são justamente os líderes comunitários, instituições municipais,
representantes do poder público, legislativo, executivo, os prestadores de serviço, e aí tem-se a proposta para poder fazer a composição, né, do comitê de coordenação, e também a gente tem a definição de alguns setores para conseguir fazer as atividades de participação de elaboração do plano. Depois eu vou apresentar melhor esses setores que ficaram definidos no município. Aí, no produto B, nós temos a nomeação do comitê de coordenação. Esse comitê de coordenação, ele é apresentado num decreto municipal, né? A gente coloca esse decreto no produto B. E também apresentamos a definição da estratégia de mobilização e participação social, os mecanismos, né, de comunicação que vão ser adotados. Por exemplo, se a gente precisa marcar uma atividade, né, com as pessoas do município, como que vai ser para mobilizar aquelas pessoas? Quais vão ser os meios de contato que a gente vai utilizar? Se vai ser ligação por telefone, se vai ser convite via agente comunitário de saúde, ou uma mensagem no WhatsApp. Então, a gente apresenta isso tudo no produto B. O produto C, ele corresponde ao diagnóstico técnico participativo. É nele que a gente vai apresentar toda a situação atual do município, do saneamento básico, e também até mesmo outras questões relacionadas, né, ao saneamento. Por exemplo, a gente apresenta questões sobre a hidrografia municipal, os aquíferos que existem no município, questão do uso e ocupação do solo. Então, assim, tem o diagnóstico da situação atual do saneamento básico e também tem outras questões voltadas, por exemplo, para a caracterização física, socioeconômica do município, que são relevantes para o saneamento básico. Aí, a partir de tudo que a gente identifica, né, no município, no produto C, a gente elabora o produto D, que é o prognóstico do saneamento básico, onde a gente apresenta possíveis soluções técnicas, né, para poder implementar no município e resolver todos os problemas identificados em relação ao saneamento básico. Aí, nesse produto D também a gente apresenta a projeção populacional do município para o período de 20 anos, e também apresenta os cálculos de demanda, para ver quais são as demandas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a geração, né, dos resíduos sólidos. Então, esse produto é basicamente a proposição mesmo de soluções, né, de alternativas para poder conseguir universalizar o acesso ao saneamento. Aí depois nós temos o produto E, que é muito conectado ao produto D, porque a partir das soluções que a gente propõe lá no produto D, no produto E a gente estabelece programas, projetos e ações, que vai ter uma ação para cada questão que precisa ser resolvida no município. Por exemplo, supondo que numa determinada localidade, por exemplo, um distrito, supondo o distrito de Barroupão, lá é um distrito que moram muitas pessoas e não tem ainda um sistema de tratamento de esgotos adequado. E, geralmente, os locais que têm uma certa quantidade de pessoas residentes e não tem um tratamento de esgoto adequado, a gente acaba tendo uma poluição muito concentrada, né, já que as casas são próximas umas das outras. Então, uma localidade como Barroupão é importante que seja feito, por exemplo, um sistema coletivo para a coleta, né, e para o tratamento de esgotos, para não ter essa poluição concentrada. Então, a gente vai estabelecer lá no plano uma ação, né, para poder fazer um projeto de sistema de esgotamento sanitário, que vai coletar e tratar os esgotos do distrito, por exemplo. Então, essas questões são apresentadas no produto E. Aí, no produto F, nós temos os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico, onde a gente vai propor indicadores para avaliar se o plano está sendo implementado dentro do prazo adequado, com a qualidade adequada, se a população está tendo uma satisfação, né, está aprovando as ações
estão sendo executadas no âmbito do plano de saneamento básico. Então, são indicadores para acompanhar mesmo a efetivação do plano. E, por final, nós temos o produto G, que apresenta o resumo, né, de tudo que a gente viu nos produtos anteriores e também apresenta uma minuta de lei para poder passar por aprovação na Câmara Municipal. Aí, como eu falei, eu ia destacar algumas atribuições do Comitê Executivo, que esse Comitê Executivo é basicamente as pessoas, né, da Prefeitura Municipal e dos prestadores de serviços que vão acompanhar a equipe da UFMG de perto, né, para a elaboração desse plano, nos auxiliar em todas as etapas. Aí, uma das atribuições é avaliar e apresentar contribuições sobre os produtos elaborados, que condiz com a leitura, né, dos documentos e apontamentos de necessidade de alteração. Como eu falei, é importante, né, que vocês verifiquem se todas as informações que nós estamos apresentando estão de acordo com a realidade do município. Outra atribuição é fornecer suporte técnico e disponibilizar informações e documentação necessárias. Mais para frente eu vou comentar melhor, mas, por exemplo, a gente enviou algumas tabelas, né, para o município preencher com algumas informações e incumbiu ao Comitê Executivo de viabilizar o preenchimento dessas tabelas para poder enviar para a gente. Então, outras questões também, a documentação, por exemplo, contratos de prestação de serviços, as outorgas de abastecimento de água, do abastecimento da sede, por exemplo, do distrito de Vale das Cancelas, que também já tem um sistema lá da Copanor. Então, esse suporte técnico é todo voltado para a disponibilização de informações e documentação. Outra atribuição é acompanhar sempre que necessário a nossa equipe nas visitas técnicas e também nas áreas rurais, né, nas comunidades. Nós ainda não fomos no município para fazer visita, né, nos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, no aterro sanitário, mas quando a gente for no município, a gente vai precisar desse acompanhamento, né, do Comitê Executivo, ajudar a gente a agendar também, porque, por exemplo, na Copasa a gente vai ter que combinar com o pessoal lá, qual o melhor dia, o melhor horário para a gente ir, então o Comitê Executivo nos auxiliar, né, nesse agendamento, na viabilização dessas visitas técnicas. Quando a gente for nas comunidades rurais, a gente também precisa de ajuda em relação a alguém para acompanhar, porque a gente não conhece o território do município como um todo. Então, a gente necessita de alguém, né, que nos guie até essas localidades. Outra atribuição do Comitê Executivo é apoiar a equipe da UFMG na divulgação de todo o processo de elaboração, né, bem como no planejamento e nas atividades de execução. Igual eu comentei, que vai ter alguns momentos que a gente vai fazer algumas atividades com a população do município, então a gente precisa, né, desse apoio para poder conseguir convidar essas pessoas, divulgar, viabilizar a participação dessas pessoas. E uma outra atribuição é encaminhar a minuta de lei e o resumo executivo, né, o produto G, para ser aprovado na Câmara Municipal no final do processo de elaboração do plano. Que aí, a partir disso, né, o município vai ter uma lei municipal instituindo a política municipal de saneamento básico e o plano de saneamento básico. E, a partir daí, o município vai ter aquelas facilidades que eu comentei em relação à captação de recursos financeiros do governo federal, além de estar dentro, né, da data que o governo estabeleceu para que todos os municípios tenham seus planos de saneamento básico instituídos por lei. Aí agora eu vou apresentar um pouco a retrospectiva, né, do processo de elaboração do plano de Grão-Mongol. Bom, tudo começou oficialmente em janeiro, né, a partir da assinatura de um termo de responsabilidade técnica.
reunião para assinatura desse termo foi em Belo Horizonte, na UFMG, contou com a participação de representantes de outros municípios que nós estamos trabalhando, e também com representantes da FUNASA e da nossa equipe. Esse termo de responsabilidade técnica, depois eu posso encaminhar por e-mail, mas o município também tem uma cópia. Ele é onde oficializa, né, a participação do município em si. Como eu comentei, esse projeto, ele é uma parceria entre a UFMG e a FUNASA. A FUNASA é responsável pela disponibilização dos recursos financeiros e a UFMG é responsável pela execução, né, pela elaboração do plano. E o município atua como um parceiro, né, um apoiador institucional. Então, o suporte do município está muito voltado para aquelas atribuições que eu apresentei em relação ao comitê executivo, né, de acompanhar a gente nas visitas técnicas, de acompanhar nas áreas rurais, fornecer informações, fazer a leitura dos documentos. Então, é um apoio muito importante para que a gente consiga elaborar um plano condizente com a realidade do município e com uma qualidade boa. Quanto melhor o plano de saneamento básico for, melhor vai ser para o município conseguir depois executar esse plano e conseguir universalizar o acesso ao saneamento básico. Posteriormente, a gente teve a formação do comitê executivo, que foi instituída por meio de uma portaria municipal, em janeiro também. Depois também eu posso encaminhar essa portaria para vocês, para ficar mais fácil o acesso. Inicialmente, nós temos a seguinte formação do comitê executivo. Nós temos a participação da Fernanda e da Renata como representantes de chefe de gabinete, ou seja, representantes direto do prefeito atual. Nós temos a participação da Etelange e da Gleice como representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Maria José e da Sivone como representantes da Secretaria Municipal de Educação, do João Francisco e do Paulo Adriano como representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e do Geison e do Cristiano como representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Aí, além disso, nós temos o Denizar e o Ricardo como representantes da Copasa, e tem ainda, né, os representantes da equipe da UFMG. Inicialmente, os representantes eram eu e a Raíssa, porém, a Raíssa, ela vai ela vai deixar de ser um representante do comitê executivo em função da desvinculação dela da nossa equipe. Aí o Gabriel vai passar a fazer parte do comitê executivo, né, representando a equipe da UFMG. E eu estou apresentando essa formação do comitê executivo, que é a formação atual. Só que, considerando nessa mudança de gestão que está acontecendo no município, a gente vai poder fazer alguns ajustes conforme a preferência do futuro prefeito, né, do Diego, em relação ao comitê executivo, ou seja, as pessoas que vão representar ele na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Vila-Mongol. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas aqui é só uma situacional, né, dos membros atuais desse comitê executivo. Aí, durante o período de 22 a 28 de janeiro, nossa equipe esteve no município de Grão-Mongol. As pessoas que estiveram no município fui eu, a Raíssa e a Estela, que é uma estudante de graduação que participa do Projeto SAMS. Nós fizemos uma reunião inicial com os membros do comitê executivo, que são aqueles membros que eu apresentei no slide anterior. Essa reunião aconteceu no dia 22 de janeiro e a gente explicou, né, sobre o papel do comitê executivo, introduzimos, né, a importância do plano, até algumas questões que eu já pontuei aqui hoje. Falamos também quais
seriam as atividades que a gente desenvolveria no município ao longo dos próximos dias. Depois, a gente teve também uma reunião com os vereadores, como eu comentei, a participação deles é importante, né? Então, no dia 23 de janeiro, a gente reuniu com alguns dos vereadores que faziam parte da gestão até 2020, considerando também as mudanças que vão ter em relação à eleição, a gente vai precisar conversar com os vereadores novamente, né? Que eu e Gabriel demos uma olhada, a gente viu que mudou bastante os vereadores aí do município, então a gente vai precisar ter esse momento com eles de conversa novamente. Nós tivemos também uma reunião introdutória com vários atores sociais, no dia 24 de janeiro. O município de Grão-Mongol, ele tem uma extensão territorial bem ampla, então, para conseguir alcançar o máximo de atores sociais no período que a gente tinha no município, foi agendada essa reunião, e a gente convidou os agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, líderes comunitários, representantes de algumas instituições, aí, por exemplo, teve gente do Senaminas, do Sindicato dos Trabalhadores, alguns representantes de conselhos municipais, né? Aí, a partir dessa reunião introdutória, a gente convidou essas pessoas para participarem do comitê de coordenação e também verificou com eles se eles tinham indicação de outros nomes, né, para poder participar do comitê de coordenação, pessoas que já são mais ativas, né, no município, que já têm uma participação, às vezes, em outras atividades, para poder compor esse comitê. Aí, a partir disso, a gente foi em algumas localidades rurais, fomos nos distritos também, para conversar com algumas pessoas que não participaram dessa reunião e convidá-las para participar desse comitê de coordenação, que, como eu falei, a gente tem os setores, né, de mobilização, vou apresentar daqui a pouco quais foram, e esses setores de mobilização têm comunidades que são como se fossem os núcleos dos setores. Aí a gente tentou conversar com pelo menos as pessoas que são representantes desses núcleos e que não participaram dessa reunião, para depois a gente conseguir fazer uma mobilização bacana no município. Nós também visitamos algumas instituições que tem no município, por exemplo, a Emater, o IEF, fomos em algumas secretarias municipais que não faziam parte do comitê executivo para convidar os representantes, né, para participar do comitê de coordenação também. Conversamos com outros líderes comunitários que não foram. Quem a gente não conseguiu conversar pessoalmente, a gente ligou, igual teve vereadores que não participaram da reunião, a gente ligou para todos eles, né, tentou entrar em contato com todos. Conversamos também com representantes das comunidades geraizeiras, que dentro do plano a gente também tenta muito dar uma visualização maior, né, para as comunidades tradicionais, por exemplo, comunidades quilombolas, indígenas, e dentro do município de Grão-Mongol a gente identificou que tem as comunidades geraizeiras. Aí também convidou eles para participar do comitê de coordenação. Também fomos informados que tem um movimento dos atingidos por barragens, também temos representação dentro do comitê de coordenação, e também entramos em contato com agentes comunitários de saúde que não tinham participado da reunião, porque, considerando a extensão territorial de Grão-Mongol, né, o grande número de comunidades que existem, a estratégia nossa foi voltada de convidar esses agentes comunitários, uma vez que eles fazem visitas diretas nos domicílios, então eles têm um contato mais próximo com a população e conseguem chegar até mesmo nas comunidades que às vezes a gente não conseguiu um representante para participar do comitê de coordenação. Aí, baseado em todas essas pessoas que a gente mapeou no município, dessas reuniões, as visitas que a gente fez, as conversas, a gente fez uma reunião
para a formação do comitê de coordenação e também para a definição dos setores de mobilização, no dia 27 de janeiro. Aí, como eu comentei, esses setores de mobilização, eles têm o intuito de dividir o município como se fossem núcleos. Aí, cada setor de mobilização, a gente buscou colocar as comunidades, né, as localidades que fossem mais próximas umas das outras, e dentro de cada setor a gente estabeleceu como se fosse a sede do setor. Aí, por exemplo, no setor 1 a gente deixou a sede municipal mesmo, no setor 2 a comunidade Alegre, no setor 3 a comunidade Vale das Cancelas. E eu gostaria de aproveitar para comentar que a gente teve uma grande discussão, né, para conseguir chegar nesses setores de mobilização, justamente por causa da extensão territorial do município, porque nossa equipe tinha limitação de fazer 8 setores de mobilização para conseguir trabalhar no município. Porém, durante aquela reunião que eu comentei no slide anterior, a gente não estava conseguindo fechar em 8 setores. Então, a gente chegou ao número de 13 setores, e o pessoal estava explicando que tinha muita dificuldade de locomoção no município por causa da ausência de transporte público em algumas áreas, que, pelo que nos foi relatado, né, vocês têm algumas pessoas que fazem transporte de uma comunidade para outra, né, para a sede municipal, porém não são todas as localidades que são atendidas, e também a frequência, né, do transporte não é diária, por exemplo. Então, a gente teve essas dificuldades, né, para conseguir chegar numa setorização que fosse bacana para todo mundo. Aí, durante aquela reunião, a gente ficou por hora com 13 setores, e a partir daí, nossa equipe tentou conversar com o prefeito atual e também na Secretaria Municipal de Educação para ver o que a gente poderia fazer para ficar melhor, né, para a população participar. Então, a partir de uma conversa com a Maria José, né, que até então era secretária de Educação, a gente conseguiu reduzir para 9 setores de mobilização e contaria com o apoio da Secretaria de Educação em relação ao transporte escolar, para conseguir que essas pessoas participassem dessas atividades, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico. E quando eu digo participar dessas atividades, é porque no nosso planejamento inicial, nós teríamos oficinas com a população de modo geral. Aí, por exemplo, a gente marcaria uma oficina na comunidade de Bocaina. Aí, essa oficina a gente convidaria todas as pessoas que fazem parte do setor 4, né, que moram em Morro Grande, Jacaré, Brejo Grande, Bamburral, e essas pessoas iriam todas para Bocaina para a gente poder conversar sobre o saneamento básico dessas localidades. E essas oficinas, elas são eventos bem abertos, né, qualquer um pode participar. Então, por exemplo, teve vezes que a gente fez oficinas setoriais em outros municípios que chegou a ter 60 pessoas na oficina. Então, é um evento assim que a gente não tem uma previsão exata de quantas pessoas vão, porque todas as pessoas são convidadas, mas geralmente a gente tem uma participação assim, bacana, tem nem que seja algumas pessoas de cada comunidade, né, para representar. Agora, uma questão que foi modificada, né, em função da pandemia, é que a gente não vai fazer mais essas oficinas por causa da questão da aglomeração, porque, como eu comentei, tem reuniões que dão muitas pessoas, e geralmente, a gente, não, igual eu comentei, a gente não tem esse controle de quantas pessoas que realmente vão comparecer, dependendo da comunidade que a gente faz reunião, os espaços não são muito
amplos, né? Então fica complicado ter essas oficinas no momento que a gente está vivendo atual. Aí mais para frente eu vou falar um pouco das soluções que a gente pensou para não deixar de ter a participação da população e, ao mesmo tempo, a gente não precisar ter esses momentos que possivelmente dariam uma aglomeração, né? Aí, outra questão da recapitulação, né, de todo o processo que tivemos até o momento. O comitê de coordenação ele foi instituído por um decreto municipal. Também depois eu posso encaminhar por e-mail para vocês verem, né, os nomes certinho que fazem parte desse comitê. E dentro desse comitê, a gente teria um coordenador e formaria também uma câmara técnica. Essa câmara técnica, ela seria voltada para poder assinar, né, os pareceres de aprovação dos produtos que fossem elaborados no plano, né? Por exemplo, a gente envia os produtos A e B, aí os membros dos comitês, tanto o executivo quanto de coordenação, fazem a leitura e depois emitem um parecer falando se foi aprovado sem ressalvas ou se tem alguma necessidade de mudança no documento. E, da mesma forma, acontece com os outros produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico. Aí, para ter uma paridade, né, entre o poder público e a sociedade civil, dentro dessa Câmara Técnica, a gente tem um membro do Poder Executivo, né, alguém da Prefeitura, um membro do Poder Legislativo, ou seja, um dos vereadores, um membro dos prestadores de serviço, aí tanto faz Copasa, Copanor, ou até mesmo da prefeitura, né, já que a limpeza urbana ela é feita pela prefeitura municipal, e 3 membros da sociedade civil, né, representantes das comunidades, né, os líderes comunitários. Porém, essa Câmara Técnica ainda não foi definida, porque o evento que a gente faria no município foi adiado, né, em função da pandemia. Aí eu vou apresentar para vocês depois, né, um pouco mais sobre esse evento que teria, que foi adiado. Mas a função dessa Câmara Técnica seria assinar esses pareceres e também fazer a leitura dos documentos, disponibilizar informações. Aí o evento que eu comentei que a gente teria, que foi cancelado, seria o primeiro encontro dos comitês, estava agendado para o dia 23 de março, lá na Casa da Cultura. Aí a gente faria a definição dessa Câmara Técnica e também do coordenador do Comitê de Coordenação, e também faria a elaboração do regimento interno e aí a gente também ia consolidar aquela alteração dos setores de mobilização com base nas alterações que a gente fez junto com a Secretaria de Educação. E, por final, ia apresentar o cronograma de atividades do plano, porque poucos dias depois a gente ia dar início nas oficinas setoriais, né, com toda a população do município, só que foi bem nessa época que começou a situação de calamidade pública, né, a situação de emergência emitida pelo Estado de Minas Gerais e, posteriormente, até pelo próprio município. Então, esse evento foi cancelado e nós ainda não tivemos uma outra oportunidade no município para poder fazer esses momentos. E também no começo, ninguém imaginava que a pandemia ia durar até hoje, né? Então, nós tivemos que reformular bastante nossas metodologias, vou falar um pouquinho melhor mais para frente, mas para conseguir viabilizar que o plano continuasse sendo executado e que não perdesse a participação da população, que nossas metodologias iniciais, grande parte envolvia a questão de encontros presenciais, de reuniões, onde iam reunir um grande número de pessoas e teria impossibilidade, né, de não ter uma aglomeração dessas pessoas. E no momento a gente tem que buscar o distanciamento social, né, enquanto não tiver
vacina, né, todo mundo estiver já vacinado. Ô, Andreiva, só perguntar, ô Paulo, você tem alguma dúvida até agora na apresentação da Andreiva? Tá muito claro, viu, Gabriel? Beleza. Muito tranquilo. Aqui é ótimo, Paulo, porque acaba que é muita informação, né? Eu tô tentando recapitular tudo de uma maneira mais clara possível, né, para você compreender, porque eu tô resumindo o que aconteceu desde janeiro até agora. Igual comentei, qualquer dúvida que você tiver, você pode me interromper, tá bom? Tudo bem. Bom, aí, como eu comentei, a gente precisou, né, pensar em soluções. Então, a primeira questão que a gente pensou foi em formulação de questionários para coleta de informações. A gente ia fazer visitas, né, para o diagnóstico no município e ia coletar essas informações pessoalmente. Porém, com o cancelamento, né, da nossa ida ao município, a gente pensou nesses questionários para conseguir adiantar tudo que fosse possível fazer de forma remota, para quando a gente conseguisse ir no município, o plano não estar estagnado, né, não ter ficado sem ser desenvolvido ao longo desse período. Aí a gente formulou um questionário para ser preenchido pelo titular dos serviços, né, a Prefeitura Municipal, um para os prestadores de abastecimento de água, outro para os prestadores de esgotamento sanitário, outro para os prestadores de serviços de manejo de águas pluviais, e um outro para os prestadores do serviço de manejo de resíduos sólidos. Aí, o que isso quer dizer? Por exemplo, no caso do questionário de abastecimento de água, a Copasa tinha que preencher, a Copanor também, né, que atua no município, e a própria Prefeitura Municipal, uma vez que tem algumas localidades que é a Prefeitura que é responsável atualmente. No caso dos resíduos sólidos, também ser preenchido pela própria Prefeitura, né, uma vez que os serviços são executados pela Prefeitura Municipal. Aí a gente enviou esses questionários no mês de abril, e o município teve um tempo, né, para poder dar o retorno dessas informações. No caso de Grão-Molló, a gente teve uma certa dificuldade com a Copasa, que demorou muito para o retorno dessas informações. Para você ter ideia, Paula, a Copasa retornou a gente na semana passada. Tem assim, vários meses que a gente ficou entrando em contato com eles, cobrando, o próprio município cobrou também, e eles ficavam sempre de enviar, mas nunca enviavam. Aí, na semana passada, a gente conseguiu o retorno dessas informações, porém, a gente já identificou que tem algumas questões que eles não mandaram. A gente pede, por exemplo, para que eles encaminhem o contrato de prestação de serviço, também as outorgas, né, do sistema de abastecimento de água, e eles não encaminharam isso para a gente. Então, assim, nós conseguimos finalmente, né, ter um repasse de informação por parte deles, porém, ainda não foi um repasse completo de informações. Sobre os produtos, nós elaboramos versões parciais, né, porque os produtos que a gente conseguiu elaborar antes da pandemia foram os produtos A e B, que eram as atividades iniciais, né, as estratégias de mobilização do município. Aí, a partir do produto C, a gente teve aqueles questionários para serem preenchidos, e como a gente não teve todo o retorno de informações que a gente precisava, né, que a gente solicitou, e também ainda não fomos no município fazer visitas técnicas, né, não fomos ainda nas comunidades para ver os sistemas de abastecimento de água, como que é o aterro e tudo mais. O produto C em diante, eles têm várias informações
que ficaram para a gente colocar depois, né, posteriormente. Então, a gente elaborou o produto C, com base nesses dados enviados, e como ele não está completo, por consequência, os produtos D, E e F também não estão completos, porque eles dependem das informações que estão no produto C. Então, a gente já enviou para o município as versões parciais até o produto F. O produto A e B já foi revisado. Aí, por exemplo, eu tinha comentado que a Câmara Técnica, que é responsável pela emissão do parecer de aprovação dos documentos. Como a gente ainda não instituiu essa Câmara Técnica, a gente adotou também uma medida emergencial de emissão dos pareceres via o coordenador do Comitê Executivo, que atualmente é o João Francisco. Então, todos os membros dos comitês executivos de coordenação recebem os documentos, né? Nós temos um grupo no WhatsApp desses comitês e também algumas pessoas nos passaram um e-mail, então a gente envia para todo mundo. E aí eles têm um período para poder fazer a leitura do documento e passar essas considerações para o João Francisco, fazer um documento unificado e assinar ele para a gente. Aí, em relação ao produto A e B e o produto C, esses pareceres, nessas considerações, já foram formalizados nesse documento e assinados, e agora a gente está aguardando a emissão de parecer dos produtos D, E e F, que como eles são produtos muito relacionados, a gente enviou os 3 juntos para o município e está aguardando o pessoal emitir esse documento, né, com as considerações. Aí eu gostaria de ressaltar que, como a gente ainda vai fazer as versões finais desse documento, né, após a inserção dos dados que a gente ainda não tem, e também da visita ao município, a gente vai ter um novo momento para que todos os membros do Comitê Executivo de Coordenação façam leitura desses documentos e seja emitido parecer de aprovação deles. Aí, esses pareceres dessas versões finais, a intenção é que já seja feita pela Câmara Técnica, que a gente tem um cronograma que eu vou passar daqui a pouco, e nele tem a previsão de formação dessa Câmara Técnica para poder fazer dentro dos trâmites propostos, né, dentro das metodologias que a gente combinou com a FUNASA. E só comentar que os produtos, ao longo desse período que a gente foi enviando, a gente sentiu teve uma participação muito baixa, principalmente em relação ao comitê de coordenação. Então, depois vou comentar também melhor, mas a gente precisa melhorar esse cenário, né, para não ficar um documento lido por poucas pessoas. Por exemplo, desses produtos aqui, o A, B, C, D, E e F, 2 pessoas que leram esses documentos, de fato, foram o João Francisco e o Paulo Adriano, que eles têm acompanhado mais de perto o processo de elaboração. Porém, outros membros do Comitê Executivo atual e vários membros do Comitê de Coordenação, eles não têm participado desse momento de leitura. E para o Plano Municipal de Saneamento Básico, essa participação baixa é muito ruim, porque, às vezes, na hora que uma pessoa está lendo o documento, ela não vai ter conhecimento de todas aquelas informações. Por exemplo, no produto C, nós temos informações que são da área da saúde. Aí, se ninguém da área da saúde lê aquelas informações, corre o risco de não ficar condizente com a realidade do município. Que às vezes a pessoa que está lendo, ela não tem conhecimento desses assuntos relacionados à área da saúde. Aí, por isso que eu ressalto que é muito importante que os documentos sejam lidos pelo maior número de pessoas possível. Bom, agora comentar um pouco sobre o que falta, né, para a gente conseguir finalizar o plano. Como eu já disse, a gente precisa fazer
um trabalho de campo no município, né? A gente precisa fazer as visitas técnicas nas instalações de saneamento básico e também nas comunidades rurais, nos distritos, também nos sistemas de abastecimento de água que existem, né? Por exemplo. Temos várias reuniões para serem feitas com os comitês executivos de coordenação. No nosso cronograma inicial, cada produto que a gente enviasse para os comitês, a gente teria uma reunião para apresentação desses documentos. E acabou que, como a gente não foi no município, elas não foram realizadas. Então, a partir do momento que a gente for elaborando as versões finais de cada documento, nós teremos um momento de reunião com os membros dos comitês para apresentação, né, e validação dos produtos para aprovação deles. Nós temos também alguns momentos de capacitação dos membros dos comitês executivos de coordenação. Por que a gente tem essas capacitações? Na hora que a gente finalizar a elaboração do plano e aprovar por lei, a gente recomenda fortemente que o município implemente um Conselho Municipal de Saneamento Básico, né, um conselho